começar com uma oração? Senhor Deus, nós te damos graças, nós te louvamos, reconhecemos a sua autoridade. Declaramos que precisamos cada vez mais de Ti, Senhor, em tempos difíceis, que o Senhor não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que nós não percamos o amor pelas pessoas, que nós não percamos a alegria, que nós não fiquemos desanimados, Senhor. Protege o nosso país, protege a nossa nação, protege até o nosso mundo, Senhor, que está em vias de guerras, em vias de conflitos. Que a Tua graça ainda predomine, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu falei para vocês que ia falar sobre o problema do mal. Que 1 João capítulo 5, ele está falando sobre isso. Então, 1 João 5,18 fala, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Isso ele está fechando o que ele começou no capítulo 5, porque ele fala do pecado. Ele fala que o verdadeiro cristão, ele peca, o verdadeiro cristão, ele tem um advogado de plantão o tempo inteiro, que é Jesus Cristo, que Deus, quando olha para a gente, ele não nos vê como pecador, porque Jesus, ele pagou o preço do pecado. A definição de pecado, vocês têm que ter em mente que não é uma série de regras, mas é pensar e agir contra a ética e a moral de Deus. E aí ele retoma e finaliza: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A ideia é, o cristão peca? Peca. O viver em pecado é ato contínuo. Continua vivendo aquela existência e não está nem aí em considerar o que é correto aos olhos de Deus. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A gente falou que a ideia de não lhe tocar não é a ideia que nós somos super-heróis. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vê umas coisas muito estranhas por aí, tá? A ideia de não tocar é não tocar na salvação. Então, a salvação é algo que não é perdido. Mas a gente vê cristão que é oprimido. A gente vê cristão que tem a vida destruída. A gente vê cristão até associado à doença e até morte com o ataque do inimigo. E no 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a ideia é que o mundo inteiro tem a influência do mal. Então o questionamento é o mal. Ok, aí a gente vem com alguns problemas, ele não é nem um problema teológico, é mais um problema que algumas pessoas interpretam a relação de Deus e o mal de uma maneira errada, tá? Então, o grande problema que tem, quando a gente fica com conceitos errados, a gente fica muitas vezes em sinuca de bico para responder uma pergunta. Então, a grande pergunta, a gente vive vendo nos Estados Unidos aqueles assassinatos em massa de criança, não é isso? E aí sempre vem alguém e fala assim: como que Deus permitiu isso? E é uma situação estranha, porque você está atribuindo a morte das crianças a uma omissão de Deus. Falei alguma coisa que é errado ou não tem gente que pensa assim? Está cheio, tá? E entra um ensino que não é bíblico sobre que o diabo só pode agir segundo a permissão de Deus. Cuidado. Isso, você não tem uma base bíblica, a gente vai trabalhar com isso. Mas circula por aí. Quem deu a permissão para o diabo fazer o que ele quer na terra, quem foi? O homem. O homem dá essa permissão quando ele fala: eu quero ter uma vida própria sem Deus. Quando a gente tem a narrativa em Gênesis de Adão e Eva, o grande problema que tem do fruto do pecado, o fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado inicial, é que Eva, ela vai se apropriar desse fruto
e esse fruto dá capacidade de discernir entre as suas ações sem Deus. Então o homem chama isso. E quando Paulo fala que o homem está representado em Adão, aí alguns pensam assim, mas eu nunca votei nele. Alguém votou em Adão? A gente não votou no Alexandre de Moraes, ele também faz as coisas, né? Mas o problema é que a ideia é a natureza genética. Então, nós, como seres humanos, nós temos a tendência a agir sem Deus. Isso para nós é verdade. Nós que já somos cristãos, muitas vezes a gente toma atitude, toma decisões sem consultar Deus, sem consultar a Escritura, sem consultar irmãos. Então isso é uma característica, por isso que a gente tem uma tendência ao pecado. Então a nossa índole é uma índole pecaminosa. Nós temos essa tendência. E quando oficialmente Adão chama o pecado para a vida dele, ele está representando que oficialmente a gente também faz a mesma coisa. Se a gente estivesse no lugar de Adão, a gente ia fazer a mesma escolha. Entre a mulher e Deus, quem que o homem escolheria? A mulher, tá? Então, essa tendência ao pecado faz parte. Mas o questionamento é, a gente vai ver algumas coisas. Primeiro, Deus, ele pode ser atribuído pelo mal, isso é um questionamento até antigo. E se Deus, ele permite o mal, tá? Porque quando você fala que o diabo só age segundo a permissão de Deus, você está falando que Deus permite o mal. É literalmente isso, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que algumas percepções, alguns ensinos bíblicos, eles partem de uma interpretação errada das Escrituras. A coisa que a gente mais quer como cristão, o que é? Entender as Escrituras, entender a mensagem de Deus, ter Deus falando na nossa vida. Esse é o propósito, tá? Sentir Deus agindo. E a gente tem a Escritura como revelação. Revelação mas é uma revelação literária, é uma revelação escrita, é uma revelação que está no papel, mas precisa ser entendida corretamente, tá? Dentro da história do cristianismo, a gente vê que a interpretação das Escrituras, ela passou por diversas fases. Do começo do cristianismo até a Reforma, não se considerava o texto bíblico como literal, se considerava como ele tendo uma mensagem escondida. Então, tudo que estava escrito era trabalhado com uma mensagem alegórica. Significa o quê? Aquilo está escrito, mas não significa bem aquilo. Eu preciso descobrir qual que é a mensagem que está oculta, qual que é a mensagem esotérica. Com a Reforma Protestante, se questionou isso. Falou, peraí, a gente está indo para umas coisas completamente estranhas. O texto fala uma coisa, eu estou distorcendo o texto, criando uma alegoria, eu estou criando uma fantasia que não é relacionada ao texto. Então, a Reforma Protestante, ela falou assim, não, o texto é o texto. A gente deve ler o texto e entender o texto em si. Eu não posso ler não matarás e falar assim, não, mas não matarás, aí ele está dizendo, por uma situação espiritual, a ideia de que eu não devo matar nos sonhos. Isso que eu estou colocando para vocês é que o pessoal fugia da textualidade, tá? O pessoal pegava as parábolas de Jesus e falava, não, vamos tentar descobrir, o bom samaritano é fulano, a mula que leva é cicrano. Isso é uma alegoria. A gente quase não usa mais isso, porque a Reforma Protestante, ela apontou os erros. E a Reforma Protestante começou a trabalhar o que o texto diz, tá? O que era a mensagem inicial. Tá, ótimo, já teve uma mudança absolutamente radical. Só que teve um outro problema, tá? As pessoas começaram a ler o texto bíblico
e começaram a ler o versículo, a passagem, somente ela. E desprovida do seu contexto, desprovida da sua textualidade, e aí começou a dar outras confusões, tá? Eu não entendi nada. Abram o Salmo 137:9, que é um salmo bem conhecido. Quem achar pode ler bem alto. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, feliz não é feliz. A palavra aí seria bem-aventurado, tá? Bem-aventurado é um termo técnico que diz que é uma bênção particular, uma êxtase que vem da parte de Deus. Feliz é um sentimento pessoal, tá? Mas aí, olha só que versículo. Vocês vão decorar esses versículos hoje? Não. Vamos repetir o versículo. Bendito aquele que... Ó, glória! Ué, mas não tem esse texto? E como é que você fica? Se você ficar fazendo somente uma interpretação do versículo, desvinculado do seu texto, desvinculado do contexto histórico, soltar ele no meio, colocar ele na traseira de um caminhão, não tem sentido, tá? Por que soltou-se esse versículo? Porque está se falando contra o inimigo de Israel, está falando contra o inimigo de Israel, que é o opressor, e o salmista está falando, olha, eu quero que a vingança seja tão grande, mas tão grande, que até as suas crianças sejam mortas, tá? A barbárie que os invasores de Israel fizeram era tão grande, mas tão grande, que é uma coisa assim indescritível. Então eles tinham um ódio latente. Então o salmista ele está confessando para Deus, falando assim, olha, eu quero que uma bênção especial da parte de Deus venha, quem operar justiça contra os inimigos que fizeram genocídio, que mataram todo mundo e inclusive, eu quero que matem as suas crianças. A gente não tem muita ideia o que é genocídio, né? A gente só tem a bobagem que a imprensa fala que o Bolsonaro é genocida. Mas quando você pega as histórias reais de genocídio, é um negócio maluco. O Japão, quando entrou na Manchúria, o que ele fez, quem quiser ler sobre história, é assim, coisa de... Você nem imagina de psicopata, tá? Então, esse é um exemplo bem prático que a gente não deve... Eu vou dar uma mensagem sobre isso, viu, pessoal? Olha, vocês vão ter uma bênção especial se começar a pegar criança por aí e esmagar a cabeça. Tem algum sentido? Não. No contexto histórico, no contexto do desabafo de uma oração de um judeu que sentiu toda a opressão do povo babilônico, ele tem sentido. Lê Mateus 27, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Se eu não anotei errado, né? Às vezes eu anoto. 27:3, tá certo? Se não, tem outros. É esse mesmo. Quem achar pode ler. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo... Pode continuar, até o 5. Traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcado. Então, mensagem importante para favorecer o suicídio. Tá? Se você tiver arrependimento de alguma coisa, você deve pegar e se enforcar. Mensagem legal? Não. Totalmente desvinculada, tá? Então, estou dando exemplo de textos bíblicos que a gente tem que tomar cuidado e não criar
um ensino a partir dele, tá? A gente fica com tendência, mas olha, a Bíblia falou que é legal o suicídio. Se enforcar é um método bíblico de suicídio, tá? Não pode nem se envenenar, não pode atirar, mas se enforcar é um método bíblico, não é isso que está falando o texto? Não tem sentido. Pega 1 Timóteo 2,12, aí nós vamos pegar algumas outras coisas que são até mais práticas. O que eu estou falando? Versículos isolados não podem ser utilizados para criar ensino. Você não pode bater o martelo. Isso vem de uma interpretação errada que se dava um peso excessivo para a avaliação de versículo isolado. Hoje em dia, como que se lê a Bíblia corretamente? Se lê no contexto. Você lê a narrativa inteira, toda a história para entender, todo o componente social, o que os personagens pretendiam, para você tentar tirar a mensagem. Muitas vezes você nem consegue entender. 1 Timóteo 2,12, quem acha? Não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Como é que é? Eu não entendi. Não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Ah, legal. Então, a partir de hoje, mulher está proibida de dar aula na escola bíblica dominical, a mulher tem que ficar quieta, não pode ler versículo. Ah, mas não tem esse versículo? Se a gente pegar esse versículo isoladamente, nós criamos um ensino completamente estranho. Qual é o contexto que Paulo está falando para Timóteo? O que a gente entende nessa epístola é que as mulheres são mulheres muito macho, tá? As mulheres é quem fazem tudo. As mulheres, elas apitam o jogo, batem a falta, marcam o gol, fazem o churrasco e pedem para o marido lavar a cozinha. Não tem problema nenhum lavar a cozinha, tá? Mas a ideia é que não pode ter uma supremacia feminina, ela deve ter um equilíbrio. Ainda mais Paulo. Por quê? Porque Paulo é judeu. E todo mundo que conhece o judaísmo sabe que quem manda na casa do judeu é a mulher. E do ponto de vista prático, dentro de uma igreja batista, quem manda na família é a mulher. Vocês têm que falar de boca cheia. Então, vocês precisam entender sempre o versículo no seu contexto narrativo e dentro de uma projeção até da revelação de Deus. Senão você cria confusão. Outro versículo, Deuteronômio 17:12. Porque a mulher batista acaba assumindo o que a Bíblia fala de correto e de modelo. Qual que é o modelo de comportamento que a mulher deve ter aos olhos da Escritura? Onde que está isso? Provérbios? Ao contrário. 31:10, tá? Então lá você vê o que deve ser a mulher do ponto de vista de sabedoria aos olhos de Deus. É uma mulher dinâmica, é uma mulher que prega a palavra de Deus, é uma mulher que comanda o seu lar, é uma mulher independente e dependente de Deus, ela cuida dos filhos, e isso nunca mudou. Quando Paulo está no Novo Testamento falando, ele sabe o que está escrito em Provérbios. E Provérbios 31 é um provérbio importante? Por quê? Porque ele é o último da outra coisa que é importante. Você já falou. Ele é escrito em forma de acróstico, né? Ele tem Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Então, ele é extremamente importante, tá? E não se discute muito o papel da mulher fora daí. Por quê? Porque não precisa, ele já é completo, tá? Agora, existem alguns acertos de rumo. Então, tem outra passagem que Paulo fala assim, que a mulher manterá a sua santidade, ou manterá a sua salvação, se der luz a filhos. E aí o pessoal fala, esse cara é louco. Por que ele está falando isso? Porque ele está escrevendo para uma comunidade em que as mulheres falam, eu não quero ter mais filhos, eu quero ser executiva. Tá? Então, você sempre tem que entender o texto no seu contexto histórico,
dentro de uma narrativa ampliada do que está sendo projetado, senão você cria confusão. Antes de ir para o Antigo Testamento, tem mais 2 versículos. Marcos, capítulo 9, versículo 43. Quem não conhece o projeto de Deus para a mulher, a gente não vai ler hoje, mas leiam, por favor, Provérbios 31:10 em diante. Não é muito fácil de entender esse provérbio, tá? Porque ele é escrito numa linguagem poética, ele tem uma série de figuras de linguagem. Se quiserem, depois a gente discute, mas não dá para discutir hoje porque ele é um pouco longo, tá? Fala até que a mulher tem que fazer academia, que a mulher tem que ir no shopping comprar roupa. Fala tudo isso daí, tá? Mas fala mesmo, não estou brincando, não. Ok. Marcos, capítulo 9, versículo 43. Quem achar pode ler alto para aparecer na gravação. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ó, glória! Eu vou trazer uma peixeira semana que vem. Quem pecar com a mão direita, a gente vai fazer o quê? Cortar. Quem falar alguma fofoca ou besteira, vou fazer o quê com a língua? Cortar. É isso que o texto está falando? Cuidado! Isso não é literal. Nunca foi considerado literal. Isso é considerado uma figura de linguagem. Ele está fazendo uma comparação. E, por último, de textos que a gente tem que tomar cuidado, senão cria ensino inadequado, Deuteronômio 17:12. Eu anotei ontem, eu separei alguns. Já era tarde, eu não lembro de qual que era. Ah, sim. Deuteronômio 17:12. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá e tirarás o mal de Israel. Vamos fazer isso na igreja, pessoal? Aquele que não obedeceu o pastor, o que a gente faz? Né? Não é assim? Tá? Qual que é o contexto? É o contexto de uma formação de uma nação unida, temente a Deus, em que a pessoa de Israel que não aceitar a lei de Deus, for rebelde à lei de Deus e for rebelde aos juízes, significa que ela não aceita ser judeu. Então você tem que ser excluído da sociedade. Naquele contexto. Hoje em dia, fica estranho. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a doutrina do mal, a doutrina de que o mal só existe após a permissão de Deus, ela vem de uma interpretação equivocada, a meu ver. A Lisete, que acabou de chegar, ela acha que não, ela acha que é o contrário. Tá? Mas o profeta na sua casa não faz milagre nenhum. Então, mas literalmente, abram no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. Quem achar pode ler. Ele vai... A doutrina, essencialmente, de que todo mal que acontece, o diabo tem que comparecer perante Deus e falar com Deus e pedir autorização em 3 vias carimbadas e com reconhecimento de firma, ela vem baseada somente a partir dessa passagem de Jó. Então, quem achou 1:12... Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob teu poder. Apenas não estendas a tua mão contra ele. Satanás saiu da presença do Senhor. E lê agora o 2:6.
Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob teu poder, somente lhe poupa a vida. Tá, então a alegação de quem argumenta que o diabo só pode agir na vida de um cristão segundo a permissão de Deus é baseada exclusivamente nesses 2 versículos, tá? Só que, o que é o livro de Jó? O que é a narrativa de Jó? Qual é a finalidade do texto? O que você entende a partir do texto? É um dos textos mais complicados que existe do Antigo Testamento. Literalmente, se você lê tranquilamente, umas 2, 3 vezes, você vai falar, mas é uma disputa? O diabo está disputando com Deus sobre a fidelidade? É isso mesmo. Alguns autores falam que é a aposta. Que o diabo aposta numa coisa e Deus aposta noutra. O que o diabo está, na essência, falando sobre Jó? Ele está falando, olha, ele só tem fé em Deus, ele só é temente em Deus porque ele tem tudo. Ele é muito abençoado. Se você tirar as coisas dele, você vai ver que a fé dele não existe. A fé dele não aguenta. Então é uma aposta. É uma aposta estranha, tem uma mensagem teológica extremamente complexa, difícil, tá? Que não está só relacionada a isso, está relacionada aos discursos que vão ter, cada discurso representa um jeito de entender Deus, tá? E 3 estão errados, só um está certo, e até Jó está errado do jeito que ele encara, mas é uma aposta. E o interessante é que não está dizendo que toda vez o diabo tem que pedir autorização para mexer com o cristão. Não, ele está dizendo que nessa situação particular de aposta, o diabo está falando, olha, se eu mexer nele e dar uma sacudida nele, o que acontece? Ele cai fora. Isso a gente vê, hein? Vê na vida dos cristãos. E é muito interessante, porque alguns têm o ensino de que Deus é soberano, ou era soberano, né? E o diabo é soberano. E o diabo é onisciente, tá? Isso é totalmente errado. O texto deixa bem claro que Deus é onisciente, onipotente, mas o diabo não é onisciente. Por que isso? Porque a primeira chacoalhada que Jó recebe, aonde que é? Nos seus bens. O que ele tem de propriedade. E a segunda chacoalhada que ele recebe é em que item? Qual que é? Que acerta dele? A saúde. O que chacoalha ele para valer é a saúde. Tanto que Jó fala, a única coisa que eu pedi para Deus que não acontecesse na minha vida, aconteceu. Tá? Às vezes a gente vê isso na vida do cristão. O cristão perde um filho. A única coisa que eu pedi para Deus não acontecer era que eu não perdesse um filho. A única coisa que eu pedi para Deus que não acontecesse é particular para cada um. Mas a gente tem isso, vocês não têm? Eu não vou falar o que eu peço para Deus não fazer. Tá? Não permitir. Tá? Agora, a gente não tem como projetar isso automaticamente para uma situação de que tudo o que acontece, toda atuação demoníaca precisa obrigatoriamente da ação de Deus, tá? Abram em Tiago 1,13. Tá dando para acompanhar ou tá muito rápido? Eu estou querendo ficar no tempo. Quem achar pode ler. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago é o livro da sabedoria própria para dentro da igreja. Ele é um complemento do livro de Provérbios
é um complemento do livro de Eclesiastes, é um complemento do livro de Salmos, porque Salmo também é um livro de sabedoria, e ele literalmente está falando para a gente o seguinte: ninguém, quando sofre uma tentação, existe tentação boa? Existe? Não. A tentação sempre vai provocar a gente em alguma coisa de mal. Quando a gente é provocado por uma coisa boa, isso é bênção, não é verdade? Tá? Eu estou sendo provocado para ter uma família coesa. Isso não existe. Eu estou sendo tentado para ter um bom emprego. Alguém já teve essa ideia assim? Está trocando as bolas, né? Estou sendo... Mas a gente às vezes é tentado a comer um pedação de bolo maior do que... Mas isso é uma tentação do que? Da gula. Tá? Essa tentação... Mas tem um preço. Cuidado, porque a gente tem... É boa a pergunta dele. A gente tem a visão... a gente tem a visão de que o pecado em si ele é ruim. Cuidado, porque isso não é verdade. O pecado ele tem um ponto bom e um ponto péssimo, tá? Então, agora eu não tenho mais tanto, mas antes, quando tinha muito adolescente que usava droga, os pais traziam e falavam assim: fala para ele que droga é ruim, fala que droga é ruim. Eu falo assim: droga é muito bom, viu? Só que você vai pagar um preço, você vai se destruir. Então, o pecado, ele tem uma faceta boa e tem uma faceta de destruição. Sempre vai ser assim, tá? A Eva, quando foi tentada, como exemplo do primeira tentação, da primeira provação, do primeiro pecado realizado, a proposta que ela recebeu é maravilhosa. Olha, os seus olhos vão se abrir, você vai ganhar conhecimento. Isso é uma verdade? É. Isso é bom? É ou não é? Você vai conhecer, você vai poder ser dona do seu nariz, não é legal? Só que tem um probleminha. Ser dona do seu nariz sem Deus. Esqueceu de explicar isso daí, tá? Então, o pecado, ele tem uma faceta de boa. Alguém já fumou alguma vez na vida? 1, 2, 3. Ué, mas quando fuma... Não, mas tem o prazer de fumar, não é isso que o pessoal fala? Olha, você soltar aquela fumaça, você sentir não sei o quê. Tá, só que você tem um problema. Qual que é o problema? Você destrói o seu corpo. Ah, é pecado fumar? Sim ou não? A resposta está certa, mas não tem na Escritura algo direto. Mas a sabedoria que Deus dá vai falar que o fumar destrói o templo, que é o corpo do Espírito Santo. Tá? Então, existem algumas coisas que não vão estar na Escritura, mas que a gente infere. Por isso que não adianta, a gente tem que conhecer a Escritura. Eu sou biblista, mas não quer dizer que a gente deva ficar em algumas coisas somente vinculado à Bíblia, porque Deus nos dá sabedoria. Qual versículo está escrito que a gente não deve ser canibal? Onde que está? Tem? Não tem. Então vamos ser canibais, é isso? Não. A gente tem uma sabedoria de preservar a imagem de Deus, de preservar o corpo humano, de respeitar o corpo humano. Então o canibalismo vai contra tudo isso. Tá? Outra coisa. A gente nunca pode se basear nas exceções, tá? Se tiver uma exceção, existe canibalismo descrito na Escritura? Existe. Exatamente. Bem lembrado, tá? Existe como fato, mas não existe como endosso. Olha só que interessante, tá? Então existe. Então, em situações de fome extrema, situações extremadas, são coisas que você vai analisar individualmente, tá? Poligamia é uma coisa que é endossada pela Escritura?
Não. Existe situação particular que a gente vai ter um endosso social da poligamia? Hã? Não. Estou falando sociais. Salomão fez bobagem. Mas a poligamia... Primeiro que a poligamia não é considerada pecado. Ela é considerada como um modelo inadequado. Então vamos um pouco para isso daí, tá? Porque a igreja primitiva tinha os polígamos também que se convertiam e continuavam com as 3, 4 mulheres. Mas não é o modelo ideal de Deus. O modelo ideal de Deus é um homem e uma mulher, tá? Mas já existiu sociedade que estimulou a poligamia? Depois da guerra. Depois da guerra, por exemplo, Guerra do Paraguai, que foi um genocídio, né? O Brasil, junto com o Uruguai, com a Argentina, entrou lá e fez aquele rapa geral, tá? Mas matou gente para valer. O que aconteceu? Não tinha homem. Então, o governo estimulou a poligamia. Então, existem situações particulares que você deve analisar com certo cuidado, entendeu? Então, você tem a poligamia no Antigo Testamento? Dá um exemplo. Abraão, aquele lá era jogo duro. Davi, você tem a mãe de Samuel, Ana, né? Ana também, Alcana, Salomão. Então, você tem exemplos disso. É o modelo correto? Não. Tá? Ok. Então, vamos lá. Tiago está dizendo, 1,13, ninguém ao ser tentado, a gente é tentado, a gente é provocado, e a provocação é para agir errado, tá? Então, não existe provocação para vir o certo, tá? A gente tem no português o termo provocado, às vezes, que é dúbio. Olha, o juiz foi provocado para dar uma sentença. Mas a provocação no sentido bíblico é algo para fazer o mal, tá? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A tradução é um pouco dúbia. A ideia seria não pode ser agente do mal. Então, Deus não é agente do mal. Cuidado. E ele mesmo a ninguém tenta. Então, Deus não é o tentador da vida de ninguém, tá? Porque tem gente que fala assim, Deus me tentou nisso. Totalmente errado. Livro de sabedoria para a comunidade da igreja. Abram em Amós 3,6. Um profeta baixinho, né? Profeta menor. Amós 3,6. Algumas pessoas não entendem, porque Deus mandava no antigo Israel, olha, quando você entrar em Canaã, tá vendo aquele povo lá? Tá vendo aquele estádio de futebol? Vocês vão entrar lá e matar todo mundo. Não é isso que tinha? Tá? O Itaquerão, vocês vão entrar lá e fazer um rapa. Não é isso que tinha muitas vezes? Opa! Tem os amalequitas, vocês vão lá e matam todo mundo. Tá? E aí a gente fala assim, mas Deus está sendo agente do mal? Existe uma distinção entre Deus não é agente do mal, mas Deus é agente de juízo. Amós, deixa eu ver, eu já abri aqui. É depois de Joel. 3,6. Joel 3,6 fala assim, tocar-se a trombeta na cidade. É Amós, o que eu falei? Tá. Amós 3,6. Ainda bem que vocês estão ligados, ninguém dormiu. Amós 3,6. Tocar-se a trombeta na cidade. A ideia de trocar trombeta não é para fazer samba, é para avisar de um evento grave, uma declaração, tá? Sem que o povo se estremeça. E significa, a gente vê agora a guerra lá da Ucrânia. Eles têm alarme de mísseis. Quando toca, se prepara porque vai cair um míssil em algum lugar, tá? O americano ou o russo vai cair míssil, tá? Sem que o povo se estremeça, sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Opa! A ideia de fazer mal nesse sentido é a ideia de juízo.
Não é ideia de fazer maldade. São coisas diferentes. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Contexto para vocês entenderem o que está acontecendo. Os profetas menores estão principalmente no Reino do Sul, mas também no Reino do Norte, falando o seguinte: vocês exageraram, vocês abandonaram Deus, vocês ficaram ricos, vocês não se importam mais com as pessoas, vocês só olham para vocês praticam mal continuamente, vocês fazem parcerias políticas que não podem ser feitas, vocês acham que podem ficar sem mim? Vai vir juízo. É isso a mensagem dos profetas menores, tá? Isaías também. O capítulo 2, todo ele, né? Assim diz o Senhor. Tudo prometeu. E até hoje você admira. E outra coisa, existe muito uma relação, quando vocês leem o livro de Reis, né? Vocês leem 1ª e 2ª Reis, que originalmente no hebraico era um livro só. Ele passa a ser 2 quando você tem a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, como era muito grande, eles dividiram em 2 e ficou 1ª e 2ª Reis. Vocês olham aquilo lá, vocês acham uma chatice, não acham? Nunca leram? Ah, é cansativo. Lê de uma vez tudo aquilo ali. Como eu não guardo o nome de ninguém, eu acho cansativo. Qual que é a mensagem que tem básica no livro de Reis? Qual que é? Qual que é? É isso daí. Exatamente. Então a mensagem, a gente tem uma parte, porque aquele rei foi legal, aquele rei foi não sei o quê, aquele rei não sei o quê. Tem toda uma genealogia, tem outros sentidos secundários, porque a Escritura não tem um sentido único, mas o principal é, quando você tem um governante que segue os valores de Deus, o que acontece com o país? Vai bem. Se você pega um governante que tem os valores que são contrários a Deus, não precisa nem ser cristão, mas tem alguns valores que se sobrepõem, vai bem ou vai mal. É essa a dinâmica do livro de Reis. E é tão característico, porque vem assim, e fez o que era mal aos olhos de Deus. E fez o que era bom aos olhos de Deus. Opa! Então isso é interessante como mensagem de autoridade exercida, tá? Fala um pouco alto. Tem um pouco também de dependência, de mostrar que mesmo aqueles que foram bons, como Davi também erraram, então nenhum deles foi perfeito. Só Jesus que é o bom. Não tem nem dúvida. Uma das características da Escritura é de mostrar, Pastor Ricardo, bem-vindo, é mostrar a natureza humana. Se a gente, eu não vou saber quantos personagens tem, está escrito isso, quantos personagens tem no Antigo Testamento. Você vai ver que os que sobram no dedo, não dá os 5. E é verdade. Porque a maioria pisa na bola. A maioria falha. E, mesmo assim, Deus ama. Então, a gente ainda tem esperança, né? Não é isso? E os personagens que você tem, Daniel é um personagem que ninguém pode falar nada dele. Enoque, ninguém pode falar nada dele. Quem mais? José, você pode falar coisa dele. Josué, você não pode falar nada, bem lembrado. Caleb também você não pode falar nada. Quem? Isaías. São poucos, hein? Samuel também não pode falar nada. Jeremias tem problema. Samuel teve 2 filhos envengados. Sim, mas não e ele se omitiu. Rei Amazias, né? Rei Amazias, mas são poucos. Você vê, a gente chegou e poucos, são 10 pessoas. Quando eles iam reto, ele dava uma deslizada. Porém, o coração não era íntegro. Sim, por isso que mostra que nós somos, como humanos, somos sujeitos a falhas. Aquele que está em pé, veja que não caia, tá? Vamos um pouquinho mais. Abram em João 12:31. Hoje vou usar bastante a Bíblia. Evangelho de João
12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Sempre que aparecer a palavra mundo, você entenda como a organização social que se confronta contra Deus. Quem acompanha o que acontece na América Latina, né? A Nicarágua deu uma declaração ontem, que ela é um país sem Deus. Não sei se vocês viram isso daí. Tá? Ela declarou oficialmente o senhor Ortega, né? E todos eles são juntos, né? Todos esses pessoais aí, da Bolívia, da Argentina, do Peru, de Cuba, Venezuela, o senhor Nove Dedos, todos eles têm a mesma mentalidade, tá? E ele declarou oficialmente que a Nicarágua se tornou um país sem Deus. Ele até prendeu o bispo, e olha que os bispos são todos humanistas, tá? Então, isso é uma tendência que a gente está vendo. A gente está vivendo uma época em que tem tudo para ser o final dos tempos? Tem. Qual que é a coisa que falta ainda? O que falta? A minha família aceita Deus. Sim, isso sim. Mas isso não é sinal final dos tempos. Tá? O que é? O que falta que Jesus, quando perguntado, é agora que instalarás o reino universal de Deus, que não é a Iurde? O que ele fala? Perseguição mundial dos cristãos. Tá? Então, os que são pré-tribulacionistas, que acham que a igreja vai ser arrebatada, Jesus fala que a igreja cristã, quando for ser perseguida, esse é o sinal máximo. É Mateus 24. Mateus 24. Boa. Mateus 24. Só para falar, porque isso é importante, porque de um momento para outro a gente pode ver a Rússia perdendo a paciência com os Estados Unidos e atacando, que até agora ela não atacou, tá? Mas ela pode. 24... Mas aí não é o anticristo que vai começar essa perseguição? Não vão ser 3 anos e meio? Aí a gente vai entrar num detalhamento, tá? Mas aqui ele não está respondendo a um detalhamento. O detalhamento você vai ter no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Aqui ele está perguntando... eu só queria... dize-nos, no 3, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá. Qual é o sinal? Eles estão pedindo um sinal, não estão pedindo sinais. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É uma preocupação judaica, tá? O judeu tem uma preocupação escatológica. Essencial. Eles querem o final dos tempos. E o livro de Mateus está trabalhando com isso. Só que ele está trabalhando dentro dos judeus que se converteram, tá? E aí ele vai descrever tudo. E ele fala, olha, guerra, peste, Covid, não sei o quê. Versículo 8, tudo isto é o princípio das dores. E ele compara com dores de parto, tá? Esse é um problema. O trabalho de parto muitas vezes começa e não continua. Então essa é a visão, inclusive, quem trabalha com escatologia, que é o termo técnico do ensino do final dos tempos, ele trabalha alegando que o parto, começou o trabalho de parto, mas ele não se concluiu. Ele pode se concluir a qualquer momento. Então nós estamos vivendo agora as dores de parto, tá? Porém, tudo isto é o princípio das dores. Versículo 9, então sereis atribulados. O que é a ideia de atribulado? O que é atribulado? Perseguido, tá? Vão acontecer coisa ruim para vocês. Vocês vão ter que ver a novela da rede que faz plim-plim 3 horas por dia para fazer lavagem cerebral, tá? É perseguição física, perseguição emocional, exclusão social, tudo isso daí. E vos matarão. A ideia de perseguição. Então, qual é o sinal que Jesus está dando para eles? Tribulação da igreja, morte,
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então você não vai poder falar que você é cristão, você vai ter que falar que é crente, porque crente associa com muçulmano. Tá? O que você é? Ah, sou crente. Tá? Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Dentro da igreja. Cuidado, hein? Vai ser um momento que dentro da igreja você vai ver traição, você vai ver ódio. Isso a gente viu como reflexo no nazismo. O nazismo, a família, o filho entregava o pai entregava filho, entregava primo, tá? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Qual que é a centralidade do sinal que ele está dando? É um sinal relacionado à igreja. Perseguição da igreja, morte da igreja, intriga na igreja, doutrinas erradas, tudo é centralizado na igreja. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E lembrar que a essência que Jesus fala de toda a lei e os profetas é o amor. Então a mensagem de Deus, ética, moral, ela é relacional. Você se relaciona com Deus e se relaciona com as pessoas. Nessa época, o amor se esfria. O aspecto relacional acaba. As pessoas não se comunicam. As pessoas só ficam na internet, tá? Então a gente vê que está tudo pronto, hein? Tá? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa passagem, para quem é pré-tribulacionista, por favor, pegue aquele corretor e ponha em cima, porque ele não dá ideia de pré-tribulacionismo, ele dá ideia de um pós-tribulacionismo, tá? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ele não está detalhando aqui. Cuidado. Qual é a resposta que ele está dando? Quando será o fim? Qual o sinal? Quando será o fim? Ele já fala que ele não sabe, só Deus sabe. Mas, aqui em particular, ele está dizendo qual vai ser o sinal. O sinal está relacionado à igreja. Perseguição da igreja, desestruturação da igreja, comprometimento da ética da igreja, tá? Então, tá tudo pronto para acontecer? Eu acho que tá. Falta só um saltozinho, tá? Na sexta-feira, a Gimenez falou assim, mas não pode vir agora, porque minha mãe não é salva ainda. Essa é uma resposta correta. Deus muitas vezes segura pelas orações que a gente faz, porque a gente pede por pessoas nossas conhecidas, nossos familiares, porque a gente ainda quer que eles compartilhem da salvação. Deu para entender? Tá? Nós vamos terminar. Semana que vem a gente continua falando continuar o tema sobre se Deus é mau e se Deus precisa da permissão do diabo para agir pelo mal, tá? A opção que eu falei o contrário. Se o diabo precisa da permissão de Deus para agir. A minha posição é que não. Só que existe a soberania de Deus em primeiro lugar. Então o diabo pode fazer alguma coisa, pode intentar alguma coisa, mas Deus pode intervir. É outra coisa diferente. Jesus mesmo, a gente vai ver o texto, dá o testemunho que ele fala para Pedro. Olha, Pedrão, é o seguinte, o diabo quis te peneirar, o diabo quis te atacar. E eu fiz o quê? Eu orei. Então a oração, ela é essencial, é uma ferramenta fundamental. Mas a gente pega isso semana que vem. Alguém ficou com muita dúvida? Só com pouca dúvida? Tá? Alguém termina em oração alta.